valeu a pena toda. Queridos, eu quero apenas trazer uma reflexão. Hoje é dia de Santa Ceia, né? Nosso culto é mais curto. Se coloque de pé. Livro de Gênesis, capítulo 6. Versículos 8 e versículo 9. Lucas leu o 8 e Araújo leu o 9 para nós. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Diz assim o 9. São essas gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Quando você está aqui, uma igreja que nesse tempo nosso, para que nós possamos pensar nesse homem, Noé. Falamos tanto da arca, mas eu quero falar antes da arca. Porque quando eu leio o capítulo 6, versículo 1 e 2, diz a Bíblia que o tempo que Noé estava vivendo é um tempo que os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra. Havia um crescimento, uma explosão demográfica. As multidões de pessoas que surgiam sobre a terra nasceram em filhas, viram dois. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres todas que escolheram. Diz a Bíblia aqui que os filhos de Deus, aqui filhos de Deus, irmãos, está retratando a geração pia, santa e sete. E esses homens que, da geração, conforme no capítulo 4 aqui fala, de Enos, a Bíblia diz que no tempo de Enos passou-se a buscar o nome do Senhor. Capítulo 4, versículo 26, diz que nasceu-lhe Sete também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que começou a invocar o nome do Senhor. Então, nesse invocar o nome do Senhor, tem essa geração pia, tem essa geração santa, que é os filhos de Deus. E em meio a esses homens vai aparecer quem? O nosso amado e supremo Enoque. O Enoque que foi arrebatado, que foi levado aos céus. Sentiu uma geração de pessoas que serviam a Deus, temente a Deus, que agradaram a Deus, a tal ponto de nós temos o Enoque, que Deus tirou da terra. Só que chega um momento, irmãos, que essa geração pia, essa geração santa, vai se contaminar. Os olhos desses homens, vamos lá para o capítulo 6, verso 2. Os olhos do homem santos voltaram para as mulheres ímpias, a sedução, a lascívia. Essas coisas fizeram com que houvesse uma grande corrupção do gênero humano. E diz a Bíblia que eles não apenas casaram, mas tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Estamos falando, não estamos falando de casamento, nós estamos falando de orgia, estamos falando de poligamia, estamos falando de um avesso aos princípios de Deus. Houve uma distorção dos princípios que Deus havia estabelecido para a sociedade. Aí no verso 3 diz a Bíblia que, então diz Deus: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deus diz: chega. Deus criou o homem com tanto amor, com tanto carinho. Deus, ele criou um projeto com os homens, mas os homens, eles renegaram, eles renunciaram, eles lançaram fora o projeto, jogaram fora. Não foi Deus que desistiu do homem, foi o homem que desistiu de Deus. Mas, queridos, o que eu quero chamar a atenção para esse contexto aqui, é no meio desse contexto, é no meio dessa situação aqui, é que vai aparecer Noé. Vira o 4. No verso 4 diz: naqueles dias gigantes, havia gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, geraram filhos, e esses eram os valentes, que houve na antiguidade homens de fama assim. Cada vez mais homens poderosos foram surgindo. A terra se tornou um antro de violência, porque cada um queria ser superior ao outro. Viu o Senhor? E diz a Bíblia: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era
havia algo exarressado, havia algo já completamente entregue ao pecado. É assim que essa geração estava. Vira vocês. Arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra e pesou o coração. Quando a Bíblia fala arrependimento de Deus, queridos, isso é dentro do nosso contexto para que possamos entender. Deus não se arrepende, porque Deus não erra. Aqui é o sentimento de Deus de tristeza por aquilo que o homem estava vivenciando. As escolhas humanas estavam totalmente fora do projeto de Deus. Vira 7. Então Deus decide, olha, destruirei o homem que criei sobre a face da terra. Desde o homem até o animal, até o réptil e a ave dos céus, porque me arrependi por eles. Deus diz assim, chega, basta. Vou fazer o ímpar nessa terra. Vou passar aqui o meu fogo e vou destruir tudo isso. Vou queimar tudo isso. Mas na verdade ele era o dilúvio, né? Que o fogo é agora, né? Deus já destruiu o fogo. Mas explica uma coisa. Quando a Bíblia diz, o verso 8, diz que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Escuta, igreja. No meio da impiedade, no meio da podridão, está exalando um cheiro, está tudo fedido, está fétido, está horroroso, está podre. E Deus olha, não, tem diferente. Tem um cheiro de santidade, tem pureza nos olhos, tem pureza no coração. Tem uma família, tem um homem, tem uma mulher, tem um homem e uma mulher que me agrada. Tem um homem e uma mulher que é diferente, que está andando na contramão do sistema. Eu vou dizer, qual é a diferença entre o peixe morto e o peixe vivo? O peixe morto, ele é levado pela correnteza. Se a correnteza estiver nesse sentido, lá vai o peixe morto. E se as águas virarem lá para o outro lado, lá vai o peixe morto. E o peixe vivo? O peixe vivo não, ele nada contra a correnteza. É assim que os salmões vão fazer suas desovas, né? Sobem aquelas quedas d'água para conseguirem fazer suas desovas assim. Eles nadam contra a correnteza. Noé é esse homem que resolve nadar contra a correnteza da impiedade do seu tempo. Viu? Essas são gerações de Noé. Noé, olha o que ele está dizendo. Era homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Então nós temos aqui 3 características de Noé. Primeiro, ele é um homem justo. Justo fala de equidade. Justo significa que ele era um homem reto. É um homem que escolheu que servir a Deus não deveria ser reguado por aqueles que estavam à sua volta. Igreja do Senhor, você quer ir para o céu? Então em nome de Jesus, feche os seus olhos para quem está à sua volta. Para de ficar medindo a tua vida por quem não quer nada com Deus. Queridos, não tem muita gente brincando de ser crente. Tem muita gente brincando de ir para o céu. O céu se tornou um brinquedo de muitas pessoas. Queridos, nós temos que entender. Jesus ele diz assim: existem 2 caminhos. Um caminho estreito e apertado que conduz à vida, mas um caminho largo e espaçoso que conduz à perdição. Jesus disse que tem 2 portas, uma porta estreita e uma porta apertada. Uma porta estreita e uma porta larga. Eu escolho. Agora, o que nós nunca vamos encontrar é quem vai entrar no céu por meio da porta larga, pelo caminho largo. Nós temos hoje muitas pessoas caminhando pela porta larga, pelo caminho largo. Existem igrejas que estão dando desconto. Olha, não importa se é possível mudar de vida, basta você vir à igreja, basta você frequentar a igreja. Não importa quanto você peca, você erra. Deus é amor, Deus é graça, Deus é perdão. Mas esquece que Deus é juízo. Deus é fogo consumidor. Horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Eu tenho repetido às vezes disso, Tito e Eva. Não sei se já disse aqui, queridos, o céu é de Deus. O céu é dele. E só entra lá pelo jeito dele. Então quem impõe as regras é ele. Se o céu é dele, a regra é dele. Quando eu chego na casa de qualquer irmão, a casa é sua, irmão. Eu não posso chegar na sua casa e dizer, não, esse mal está errado. Eu coloco, não. Você vai dizer, pastor, a casa é minha. Não é assim? Quando nós vamos visitar alguém, a gente não chega na casa dos outros dizendo, troca esse fogão, coloca aqui e bota. Quando nós queremos entrar no céu, não somos nós que temos que estabelecer a regra. A regra é do dono da casa. A casa é dele. E para entrar na casa dele, tem que ser do jeito dele. Aleluia.
Os japoneses têm por princípio de, ao entrar na casa, eles têm que tirar o sapato. Tem que entrar, não vai entrar. Desculpa, tu é meu amigo, mas na minha casa não entra. Tem que tirar o sapato. E por que com Deus nós achamos que Deus vai ceder? Não, irmão, Deus não vai ceder. Para entrar no reino dos céus, para entrar nos céus, nós temos que seguir os critérios da palavra dele. Aleluia. Então, Noé, ele é esse homem que ele é justo. Ele buscou a justiça em Deus. Ele olhou à sua volta e viu os homens com várias mulheres, pecando, fazendo abominações. Escuta mais. E o que aconteceu com esses homens? Nada. Nada. Jesus disse: olha, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. E como era os dias de Noé, pastor? Vendiam, casavam, davam-se casamento. A vida está tocando. Não tem nenhum juízo. Ninguém foi doente. Ninguém. Não. Está tudo normal. Noé poderia olhar para ele e dizer assim: peraí, qual é a diferença? O sujeito vai lá, pronta, faz todas e todas e Deus não faz nada. De que vale a pena eu ser santo? O que vale a pena é o resultado de Deus. Talvez você não veja o resultado imediato, mas a eternidade vai te mostrar que valeu a pena você abrir mão do pecado, que valeu a pena você discernir das coisas dessa terra. Agora, para aqueles que se perderem, haverá um remorso eterno de dizer: por que eu não mudei de vida? Por que eu não ouvi a voz do pastor? Por que eu não fui para a igreja? Por que eu não mudei a minha atitude? Por que eu não mudei a minha postura? Por que eu não tomei jeito da vida? Só que, para aqueles que se perderem, não há mais o que ser feito. Será uma tristeza eterna. Por isso que Jesus disse: no lugar de bendição haverá choro e ranger de dente. O que é ranger de dente? É tanta dor que os dentes se brincam. Haverá choro e ranger de dente, porque não temos como mudar. É a pessoa bater a cabeça e dizer: por que eu fui fazer isso? Mas não temos jeito. Não temos o que ser feito. Mas não é, ele é esse homem. Primeiro, ele é um homem justo, que escolheu viver em justiça. Segundo, perfeito em suas gerações. A Bíblia está dizendo que Noé, ele foi íntegro entre aqueles que estavam à sua volta. Irmãos, integridade é a postura de coração, o caráter. É algo que você decidiu viver. Você não pode usar a régua do mundo para medir o teu caráter, medir a tua bondade, o seu ato de ser. No Brasil tem uma adagio que diz assim: o mundo é dos mais espertos, só que o céu é só para os santos. Não adianta ser esperto aqui na terra e perder o céu. De que adianta sermos tão espertos? Tem um outro adágio do Brasil que fala assim: a pessoa é tão enrolada que ela consegue dar mãe em gota d'água, porque ela consegue se desvencilhar, ela consegue, sabe, passar lado em todo mundo e tal, e tá tudo errado, mas parece que está tudo certo. Querido, isso é com os homens. Com os homens. Você pode enganar pai, mãe, vó, tia, papagaio, pode enganar qualquer um, mas Deus não, irmãos. Com Deus não vai. Tem uma outra coisa: no Brasil nós temos o chamado jeitinho brasileiro. O que é jeitinho brasileiro? Jeitinho brasileiro é assim: no final você consegue. Você dá um jeitinho, a coisa que não podia, aí passa a poder. No céu não tem jeitinho. Ou nós entramos pela palavra ou ficamos de fora. Então diz a Bíblia que Noé, ele foi perfeito nas suas gerações. Diante daqueles que estão à sua volta, ele escolheu: eu não vou viver como eles. Eu vou ser diferente. E ser diferente tem um preço, irmãos. Porque as pessoas dizem: por que você não deve? Mas por que você não tem uma outra mulher? Por que você não tem outro homem? Mas por que você não dá pra farra? Mas por que você não faz isso? Por que você não... É uma escolha de Deus. É escolher. Aleluia. Isso desagrada o meu Deus. Eu tenho um compromisso com Ele. Eu não quero essa compromisso. Glória a Deus. Eu estou aliançado com Deus. E eu não vou traí-lo. Eu não vou abrir mão do meu relacionamento com Ele. Deus. O meu relacionamento com Ele é eterno. Então não dá para dar uma escapulida. Não dá para pular fora. E não é esse homem que escolhe ser perfeito em suas gerações.
E por último, a maior de todos, Noé andava com Deus. Me diga com quem tu andas, que eu vou dizer quem tu andas. Noé, ele não andou com os homens ímpios da sua época. Ele não andou com aqueles que caminhavam para o pecado. Ele andou com Deus. Glória a Deus. E ele consegue essa máxima de vida. Ter Deus como amigo. Andar junto. Caminhar junto. Olha, queridos, eu quando olho para esse texto, eu fico assim, pasmado, só em pensar, meu Deus, esse homem casado, esse homem que viveu tantos anos. Lembrando que antes do dilúvio, havia uma longevidade de dias. Hoje uma pessoa vive 100 anos, pode estar no máximo. Noé, quando foi fazer a arca, já estava com 5 séculos, 500 anos. O que chama atenção nisso? É porque as pessoas hoje, na nossa geração, não conseguem se manter firmes em Deus. Eu, como pastor, desde 95, eu vi tantos que começaram, até no ministério, começaram bem, entravam ali, pregavam, começaram a pastorear. Alguns deles hoje estão lá no mundão, lá no pecado, largaram tudo, abandonaram Deus, abandonaram o ministério, abandonaram tudo, e estão lá nessa vida. Costumamos dizer do chamado, né? Avivamento de fim de semana, avivamento de um ano. Durante um período curto, você está ali, você serve a Deus, você se doa, vai seguir depois. Lá no Brasil tem muitos congressos. Então chegou o congresso, os jovens, o congresso é mas acabou o congresso, acabou Deus. Escuta, Noé, em 5 séculos, permaneceu vivendo Deus. Isso é escolha contínua, Deus. Porque você entra ano e sai ano, escolhe Deus. Escolhi Deus. Apaga, continuo com Deus. Não abro mão de Deus. Eu ando com Deus. Diz a Bíblia que, por exemplo, em relação a Enoque, a Bíblia que aos 65 anos ele gerou um filho. E depois Enoque andou com Deus. E Enoque foi tomado da terra com 365 anos. Significa dizer que Enoque andou 3 séculos com Deus. Mas quando eu olho para Noé, não. Noé é um homem pela qual ele vai viver uma vida íntegra com Deus. Ele vai viver uma vida assim, em conhecimento de Deus. Logo 5:32. Diz a Bíblia que ela não é da idade de 500 anos, que gerou Noé 100 anos de fé. Então nós estamos falando, irmãos, de 5 séculos. Um homem que permaneceu servindo a Deus. Um homem que escolheu, eu quero fazer a vontade do meu Deus. Eu quero obedecer ao Senhor. Glória a Deus. Aquilo que ele ouviu das histórias sobre o Éden, aquilo que ele ouviu das histórias sobre Adão, sobre Eva, sobre Enoque, estava aqui guardado no peito do seu coração. Ele dizia, eu quero seguir esse espaço, eu quero seguir esse caminho, eu quero agradar a Deus, eu quero servir a Deus. Glória. Irmãos, eu volto a repetir, servir a Deus é uma escolha. Andar com Deus não é uma propósito. Aleluia. E que o ano de 2025 você faça essa escolha. Deus, eu quero andar contigo. Aleluia. E para terminar a palavra, coloca Amós capítulo 3, versículo 3. O profeta Amós, ele disse, andarão 2 juntos, se ambos não estiverem de acordo. Isso é uma pergunta que se faz. Como andarão 2 juntos se eles não estiverem de acordo? Isso é aplicável em várias referências de relações. Amós. Foi? Capítulo 3, verso 3. Fala rápido, né? Desculpa. Imagina quando eu estiver nesse mãe. Jesus tem que dizer quase aqui. Porventura andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Como é que vai andar 2 pessoas juntas se não estiverem de acordo? Eu tenho 32 anos de casados. Mas como que eu vou andar junto com minha esposa se eu não estiver de acordo com ela? E ela não de acordo comigo? Não tem como, é impossível. Só tem quantos anos de casado, Estrela? Eu tenho 47 anos. Mas tem que estar de acordo. Não tem como andar junto se não estiver de acordo. Tem que fazer acordo.
estar de acordo com Deus. Lembre-se, não é Deus que vai estar de acordo com Noé. É Noé que tem que andar de acordo com Deus. Irmãos, se nós entendermos a profundidade do que é isso, do que o Noé viveu, por que Deus vai escolher entre milhares, milhões de pessoas que existiam naquela época? Aleluia, Senhor. Porque ele andava com Deus. É como se Deus dizia: é meu amigo, eu sei quem esse sujeito é, eu sei quem ele é, e eu vou poder contar com ele. Aleluia. E ele recebe uma tarefa para construir a arca, mas essa já é outra parte, fica para uma outra mensagem. Mas a minha mensagem de repreensão é essa: no meio da podridão, no meio da imundícia, no meio do tudo errado, esse homem escolheu fazer isso. E nós também, irmãos, possamos olhar a nossa volta. Não importa quem está errando, se é pastor, se é membro, se é igreja, se são pessoas, eu tenho que escolher. Eu estou andando com Deus. O meu propósito é ser semelhante a Jesus, é resplandecer a Cristo. Esse é o meu objetivo. Se coloca. Eu falei que é hoje, mas deixa eu citar só um outro versículo de Pedro. Efésios capítulo 5, versículo 1. Efésios capítulo 5, verso 1. Paulo, quando fala para a igreja de Éfeso, ele determina que a igreja tivesse esse princípio, irmãos. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos de Deus. Se andar com Deus. Sabe quando a gente olha para uma criança e fala assim: cara do pai. Ele faz uma coisa, nossa, do jeitinho do pai. Não é assim que falamos? Olhamos para a filha e diz: nossa, olhar para ele é a mesma coisa que meu pai. Esse jeito dele fazer é igual ao pai. Que é isso? A Bíblia está dizendo que nós temos que fazer do jeito do pai. Alguém olhar para a atitude nossa e dizer: gente, como que você parece com Deus? Como essa mulher parece com Deus? Como essa atitude vem de Deus? É isso que Deus quer. Filhos amados que honram a Deus como Pai. Foi isso que Noé escolheu: andar com Deus. Senhor, nós escolhemos a Ti. Escolhemos te servir, te amar. Escolhemos andar conforme o teu propósito, querer a Deus. Guarda-nos, livra-nos da influência do mundo, do pecado. Livra-nos, ó Deus, da força das trevas. Senhor, dos homens ímpios, maus. Nós escolhemos andar contigo. Nós escolhemos agradar o Senhor. Senhor, perdoa os nossos pecados. Dá-nos, Senhor, visão celestial. Para andar com o Senhor. Para fazer